É preciso entender também que a autoria ganhou novas dimensões também. Essa é uma discussão que ficou interessante no mundo das novas tecnologias, né? De um lado, você mantém a ideia de que é importante promover a autoria, inclusive individual, o blog faz isso, mas também descobrimos que a autoria nunca é completamente original. Que como os velhos linguistas diziam, quem fala é a linguagem, não é o autor. Quer dizer, o autor, quando expõe uma ideia, não expõe propriamente uma ideia dele, porque não há como ter uma ideia própria. Você tem ideia que outros já tiveram, porque você tem uma cabeça que veio de outras cabeças. Você não tem uma cabeça completamente original. Você é um elo de uma cadeia que tem antes e tem depois. Então isso até montou a ideia interessante da morte do autor, uma tese que causou muito estardalhaço com Barthes já de algum tempo, né? Mas que retornou agora, né? E aí está então a guerra interna na Web 2.0 de facilitar o acesso às coisas, que agride muito os editores de livro, o copyright, inventaram o conceito de copyleft, até por um joguinho de palavra interessante, porque o copyright dizem que é uma coisa de direita, e o copyleft, left à esquerda, né? Mas também é deixado, você deixa outra pessoa copiar. Copyleft é uma cópia que você deixa copiar, mas também quem copiou tem que deixar o outro copiar, quer dizer, fazer uma cadeia sempre aberta, e não alguém copia e fica só para ele, como é do software livre. Não é? Então também existe uma guerra grande aí de abrir um pouco as coisas. Como hoje a cópia é um inferno, né? E também nas universidades o Xerox é a máquina mais importante que tem lá dentro, né? Então logo abrir isso. Então, por exemplo, que quem publica um livro tem direitos autorais da primeira edição. Depois é domínio público. Eu tenho muitos livros publicados, mas hoje, pensando bem, eu estou a fim de concordar. Acho que isso é muito mais interessante. Tem muitos trabalhos já que montam essa ideia. Por exemplo, um americano, Benkler, escreveu um livro, A Riqueza das Redes. Ele tenta mostrar que isso já seria talvez um novo modo de produção, como é a Wikipédia, em que as pessoas não ganham nada e produzem freneticamente. E produzem bem. O que eles chamam então de dádiva cultural. A Wikipédia é uma dádiva cultural. Você não paga nada para usar a Wikipédia. E tem por trás um enorme trabalheiro, uma enorme construção. Eu não sei se é um novo modo de produção, se é um pouco de charme, entendeu? Mas tem aí uma coisa muito interessante, e que quem é o dono? Então o bem comum, de certa maneira, tem uma chance. O interesse comum. Eles também não querem acabar com os direitos autorais, não. Eu acho que também quem faz tem que ter algum mérito e tal, tem que ter algum direito. Mas não essa coisa meio capitalista, assim, ostensiva, obsessiva, de que tem um dono só, porque no fundo se tem a noção de que uma ideia não tem dono. Assim como nós, no fundo, não somos donos do nosso cérebro. Nosso cérebro é uma dádiva da natureza, da evolução, de gente que veio antes da gente, não vamos deixar para os depois. Então, a gente não é dono da nossa vida, não é dono do cérebro, não tem dono da ideia, né? Então é uma discussão muito interessante, que está fervendo. Então aí existe uma briga enorme, por exemplo, da Microsoft, que tem ódio a essas coisas, entendeu? Mas dos hackers e não sei das quantas que gostam dessas coisas, porque quebram todos os códigos e colocam na mão de todo mundo que os outros não queriam. Também tem todo o problema aí dos DVDs e dos CDs, entendeu? Que são pirateados à torto e à direito e tal, essas coisas todas. O que tem de bom aí é um pouco uma revisão da ideia de autoria. Quer dizer, que eu acho que é muito importante você ser autor individual, porque é fundamental que você tenha a sua originalidade, tenha a sua individualidade, a sua subjetividade, mas é muito importante trabalhar junto. Aí está, então, o que discutimos em outro momento, né? O trabalho coletivo, o trabalho de equipe, com a Wiki, que dá uma plataforma muito mais interessante, e que tem um outro conceito de autoria. Continua a autoria. Quer dizer, a Wikipédia tem autores por trás, mas é plural, não é autor individual. Essas novas tecnologias estão vindo avassaladoramente. De tal modo que já não faz muito sentido resistir. Tem muita gente que resiste aqui no Brasil, tem muita gente que faz uma pedagogia de resistência, e também tem suas razões, eu entendo isso, porque a criança está exposta a riscos enormes. Pode ser arrasador para uma criança o mau uso da internet. Então eu não posso ignorar isso aí. Mas também isso não vai evitar que a internet venha por atacado. Então nós não temos remédio aí, na verdade. Nós temos que lidar com isso. Então você pode também, por exemplo, impedir que a criança veja a internet em casa, mas ela saindo vai dar um jeito de ver. Então fica também um pouco hipócrita. Eu acho que o educador não deve só proibir, censurar, inquirir, mas tem que também
dar chance, formar a criança para que veja isso com responsabilidade e assim por diante. Hoje nós estamos ainda numa posição muito atrasada. O Brasil está longe da Web 2.0, assim como está longe da inclusão digital. Nós temos algumas experiências, algumas iniciativas, né? Computador 1 a 1 ainda é um grande sonho, embora em alguns lugares já tenha esse tipo de coisa, né? O que eu acho que aqui nós temos que começar a conversar, começar a colocar isso na mesa. Acho, sobretudo, que a pedagogia tem que assumir isso. Quer dizer, você não pode mais fazer um curso de pedagogia fora disso. Acho que você continuar a pedagogia sem isso é a pedagogia que está olhando para trás, está preparando o pedagogo para o século que passou e não para o século que vem. Então, acho que a pedagogia tem que mudar e, infelizmente, é o curso que menos muda. É o curso mais paradigmático, mais fechado, né? Também o mais fraquinho, de modo geral. Então, por isso que eu estou investindo muito na pedagogia, porque se a gente não arrumar a pedagogia, a gente não anda. Então, nós temos uma única chance de arrumar isso, arrumando o professor. Para ter uma educação renovada, precisa de um professor renovado. Então aí nós temos também a oportunidade de discutir o que é um professor renovado. Não é só então saber Piaget, Vygotsky, também tem que mexer com novas tecnologias para poder colocar aí dentro. Então ele vai perceber logo que as novas tecnologias não tem nada contra esses autores, muito pelo contrário. As pessoas, por exemplo, dizem, nos Estados Unidos principalmente, que os ambientes da Web 2.0 são tipicamente construtivistas. Também isso é um exagero, eu acho que a gente tem que reconstruir isso. Mas claro que tem uma similitude, se ajeita muito bem. O uso assim intensivo que eles fazem da zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky chama muito a atenção, assim como também da perspectiva maiêutica do coach e tal. Então acho que elas podem revigorar as teorias, sobretudo no sentido de desconstruir e reconstruir em outro momento. Então há sim uma chance, mas primeiro nós teríamos que conquistar o professor, arrumar outros professores, sair da inclusão digital que estamos fazendo que não tem efeito nenhum, fazer uma coisa então a nível das novas alfabetizações e sobretudo, acho que aí está o ponto nevrálgico, olhar as crianças, porque as crianças vão precisar disso absolutamente. Aí é uma irresponsabilidade nossa se a gente não der esta oportunidade às crianças. Porque não há criança que não vá precisar de computador. Isso acho que é uma questão líquida e certa. Nós ainda podemos fazer de conta, pelo menos, né, que a gente não precisa de computador, vai levando a vida de outra maneira. Mas a criançada não tem como. Então acho que nós temos que cuidar disso. Então a minha preocupação é essa, não quero colocar o carro na frente dos bois, nem fazer panaceia, entendeu? Porque a gente pode se animar com isso, achar que vai mudar. Não vejo assim. Acho que as novas tecnologias colocam uma nova chance. Mas eu tenho plena consciência que dá para aprender bem sem tecnologia nenhuma. Acho que uma pessoa que sabe ler direito, que usa bem os livros, que usa bem seu tempo, né, que pesquisa, elabora, ele aprende muito bem. E não precisa, na verdade, de nenhuma dessas novas tecnologias. Mas acontece que isso é um outro tempo. Neste tempo de hoje, as novas tecnologias são parceiras inevitáveis, são muito importantes. Até porque também poderia colocar assim que, por exemplo, estudar é uma tecnologia. O livro é uma tecnologia. Escrever é uma tecnologia. Então não é assim que antes não tinha tecnologia, agora tem. Agora tem outras. Só que elas tomaram um outro vulto, penetraram em tudo, também tem outro tom no sentido de serem dinâmicas, serem interativas. Nós não conhecíamos muito essa coisa, com o computador, com o celular é que veio isso, você fala com elas, você se liga com elas, você trabalha com elas, você se apoia nelas, então criou-se uma simbiose que não era muito comum, pelo menos, né? Então é um outro momento, as novas tecnologias trazem realmente alguma novidade, né? Agora, nós temos que empurrar isso para aquilo que a Web 2.0 poderia fazer bem, que é cultivar ambientes de autoria. Que a criança escreva textos, produza textos, se alfabetize não decorando coisas, não engolindo coisas, mas produzindo os seus negócios, produzindo suas coisas, dentro do ambiente situado também, com muita motivação também. Esse é um grande capítulo. A criança não gosta de escola, mas gosta de computador. Também a gente não sabe explicar isso muito bem. Por que a criança é fascinada com computador? Praticamente não se encontra exceção. A criançada toda, antigamente era mais meninos, hoje também as meninas gostam do mesmo jeito, entendeu? Gostam de computador. Talvez porque seja dinâmico, interativo, colorido, né? Tem muitas histórias, tem os desenhos deles todos, tal. Então hoje em dia é muito difícil a gente motivar uma criança fora desses ambientes, porque a criança já confunde. Motivação para eles é eletrônica. Você vê que nos Estados Unidos, quando se chama de cultura popular, o popular já é o eletrônico. Aqui cultura popular ainda não botou eletrônico dentro dele, né? Cultura popular aqui é cultura baiana, cultura goiana do Chitãozinho Chororó e tal, onde não entra o eletrônico propriamente. Mas nos Estados Unidos, cultura popular é eletrônica. Então como é que você vai motivar uma criança fora disso? Por exemplo, a ler, a escrever, a pesquisar,
a elaborar. Ficou assim um pouco compulsório. Claro que isso pode levar facilmente à ideia do determinismo tecnológico, é muito combatido, desde o Castells, que escreveu muito sobre isso e com muita propriedade, né? Não é assim que a tecnologia determina a vida humana, mas ela faz parte da vida humana. Então acho que também precisamos discutir uma nova relação com tecnologia, por exemplo. Nós somos tecnologia, a natureza nos inventou como uma tecnologia, nós somos uma prótese da natureza, entendeu? E como toda tecnologia, nós fazemos algumas coisas bem e algumas coisas mal. O próprio cérebro humano não é unitário, ele tem 3 pedaços que nem se falam bem, quer dizer, são 3 coisas meio coladas aí, né? Evoluídas certamente, mas não é inconsútil, não é assim lisinho, arrumadinho, entendeu, né? Como todas as coisas da natureza. Né? Então as novas tecnologias também têm essa cara, mas permitem trabalhar isso então com mais fluidez. E acho que trouxe então aí algumas vantagens pedagógicas. Eu gosto muito de acentuar essa ideia de abertura, de flexibilidade, que trabalha muito mais a autoridade do argumento e vai tirando do ar o argumento de autoridade, inclusive do professor, né? Claro que isso tem um preço, onde todo mundo mete a mão, onde todo mundo faz texto, sai uma grande Babel, né? Então o amadorismo hoje é uma coisa que preocupa muito, né? A falta de profundidade dos textos é uma coisa que deixa os cabelos em pé. Então esse é um grande risco, a gente usa essas coisas para facilitar, para banalizar, para esterilizar dedicações mais aprofundadas. Mas isso não precisa ser, depende de como a gente lida com isso.